O fariseu é como o diabo. Não tem diabo no Antigo Testamento. Mas quando você lê o Antigo Testamento, se você abrir a boca, entra 15 diabo na tua boca. Você tem que andar de olhos fechados, porque os diabos, viajando em alta velocidade, furam a sua retina. É muito diabo que tem no Novo Testamento. Não tem fariseu no Antigo Testamento. Quando você abre o Novo Testamento, explode fariseu para todos os lados. O fariseu é como o diabo. Não tem diabo no Antigo Testamento, mas o termo, a palavra, da onde a tradição, a imaginação, a teologia e a mitologia do diabo sairão, estão no Antigo Testamento. Satã. Das 3 ocorrências de Satã, interpretadas como o diabo na Bíblia, nenhuma delas corresponde exatamente ao diabo, mas uma ou outra corresponde a um germen que está brotando da teologia do diabo, sobre o qual mais tarde a gente vai conversar. Não tem fariseu no Antigo Testamento, mas a palavra de onde? Atenção. Este é o objetivo deste vídeo. Pode ter saído a palavra fariseu no Novo Testamento, é a minha tese, se encontra no Antigo Testamento. Mais de uma dezena de vezes, que é a palavra persa. O objetivo desse vídeo é apresentar uma hipótese minha, nunca a li em lugar nenhum, não estou dizendo que ela não existe em lugar nenhum. Eu não tenho acesso a sistemas de bibliotecas internacionais, nos quais eu clicando uma palavra, ele me diria as informações que eu pudesse encontrar. Sou um pesquisador brasileiro, sem acesso aos recursos de pesquisa disponíveis para os grandes pesquisadores do planeta. Então, eu estou aqui restrito ao universo a que eu posso me dirigir, ao conjunto de informações que eu posso acessar. Nesse conjunto, eu nunca encontrei alguém dizendo que a gente poderia chamar os fariseus, e que eu acho que eles eram chamados de o partido dos persas. Eu não estou dizendo que seja um apelido. Eu estou dizendo que o nome fariseu é o mesmo nome persa. Vou explicar. Em hebraico, há uma consoante chamada P, que ela muda de som, dependendo da posição em que ela se encontra na frase. Se ela tem vogal, se ela não tem vogal, há uma série de regras fonéticas, que ela pode funcionar como P de pica-pau ou como F de fantasia. Então, a palavra Pérsia, dependendo da frase onde ela ocorra, da conjugação em que ela ocorra, você pode ler Fércia. Por exemplo, a palavra peri, fruto. Se você vai falar, deixa eu ver, pão e fruto, então seria lechem uferi. Se eu falo fruto, fruta, é peri. Mas se eu escrevo a palavra peri numa frase e coloco a conjunção aditiva, eu vou então ler lechem uferi, virou um F. Então P vira F. Isso ocorreu também na língua portuguesa. Antigamente, farmácia se escrevia com P e hoje a gente escreve com F. Então, o P e o F são fonemas que têm um parentesco no aparelho fonador. Então, elas tendem a se comunicar e uma se transformar na outra. Como o B e o V. Você fala ab, mas em determinadas frases você vai falar ave, que é pai.
Pois bem, então, por este princípio, quando você pega a palavra persa, você pode encontrar e ter que ler, porque ela não vai ter o sinal característico do som oclusivo, Fércia. De modo que se você escreve a palavra fariseu, trocando o P pelo F, dependendo da frase onde a consoante apareça, é fariseu ou pariseu. Escreva essas duas palavras numa folha de papel. Pariseu. Agora escreva na mesma folha, embaixo, a palavra Pérsia ou persas. Tanto faz. Escreveu? Embaixo disso, volte na palavra pariseu e escreva de novo, mas tire todas as vogais, deixe apenas as consoantes. Agora, vá na palavra Pérsia que você escreveu, escreva de novo embaixo da palavra pariseus que você escreveu só com consoantes e escreva agora a palavra Pérsia ou persas, você escolhe, mas só as consoantes sem as vogais. E agora, olha, é a mesma palavra. Tá, professor, mas só porque é a mesma palavra não significa que tenha relação? Se fosse o único dado, obviamente não. E ainda pesa contra a minha hipótese o fato de que a literatura diz que os fariseus derivam de um partido de santidade, os Hassidim, no período interbíblico. Nem todo mundo esposa a tese, mas você vai encontrar ela na grande literatura. Eventualmente você já ouviu isso. Eu conheço essa tese. Quando eu defendo hipóteses novas, não é porque eu desconheço as outras, é porque elas não me convencem. A hipótese de que os fariseus derivam dos Hassidim, se convence a você, parabéns para você. A mim, nunca me convenceu. Eu disse que seria muito justo o argumento. O simples fato de que são as mesmas raízes, ok, é uma coincidência curiosa, mas não é argumento suficiente para você defender que se trata de um partido chamado de Partido dos Persas. Mas você já parou para se perguntar de onde saíram as crenças dos fariseus? Vamos às crenças dos fariseus? Crença na ressurreição. Adivinha de quem é a crença na ressurreição? Não é do Templo de Jerusalém. É dos persas, dos zoroastrianos, dos zoroastristas, da religião de Zoroastro, o zoroastrismo. O Templo de Jerusalém criou a doutrina de que não há vida após a morte. Você morreu, acabou. É a doutrina de Gênesis 2, a doutrina de Gênesis 3, a doutrina de Eclesiastes, que muita gente trata como se fosse a doutrina de Eclesiastes um desvio, não é, é a doutrina oficial do Templo de Jerusalém, morreu, acabou, é porque todo mundo projeta em Gênesis 2, 3 a teologia cristã. Se ler fora da teologia cristã, você vai perceber que a conclusão natural de Gênesis 2 e 3 é o que Eclesiastes diz. Morreu, acabou. O sopro que foi colocado no boneco de barro volta para Deus, que é o princípio vital, e o pó volta para a terra. Os fariseus tomam uma doutrina de Zoroastro e contornam o fim da vida, o fim da existência própria da teologia sacerdotal, dizendo, é verdade, morreu, acabou, mas graciosamente Deus promove a ressurreição dos justos. Quer mais? A doutrina do inferno. Não tem doutrina do inferno no Antigo Testamento ou no Templo de Jerusalém, mas tem no Novo Testamento. A doutrina adivinha de quem? De Zoroastro, do zoroastrismo. Os mesmos que desenvolveram a doutrina da ressurreição desenvolveram a doutrina do inferno. Quem é que tem essa doutrina no Novo Testamento? Adivinha? Os fariseus. Quer mais? A doutrina do céu. Quem tem a doutrina do céu? Você morre e vai viver feliz com Deus no céu.
Obviamente, depois da ressurreição, Zoroastro, o zoroastrismo. A gente poderia continuar levantando uma série de elementos da religião judaica, mais propriamente da religião farisaica, como correspondente da Pérsia. E se você acha pouco, pense na história mais bonita do Natal. Essa, a estrela de Belém. Os magos. Você sabia que o nome de um sacerdote do culto de Zoroastro é Magi? Mago. É o nome técnico do sacerdote do culto de Zoroastro. 3 magis vêm da Pérsia, do Oriente, porque ouviram falar que nasceu o Pantocrator e viram a sua estrela. Esta narrativa, que no Evangelho corresponde a uma apropriação de uma tradição para fins de fundamentação da noção de que nasceu o Salvador, o Messias da esperança judaica, não é apenas uma tradição de Zoroastro. É uma profecia do Avesta, do livro da religião de Zoroastro. A informação se encontra em Mircea Eliade, História das Crenças e das Ideias Religiosas. Você pode consultar, caso deseje. Aliás, eu recomendo tudo o que você ouve do necromante dentro desta tenda, você deve checar se procede. E depois que você checar e descobrir que procede, você reflita com a sua própria cabeça sobre isso. Então, nós temos, pelo menos, 2 argumentos interessantes. Primeiro argumento, que eu acho fundamental, e esse não sou eu dizendo, isso você vai encontrar na literatura especializada. As crenças dos fariseus correspondem, em sua esmagadora maioria, mais da metade de toda a teologia farisaica é de Zoroastro. De modo que seria mais honesto dizer que os fariseus são zoroastristas do que judeus, no sentido religioso do termo. Mas o que eu ainda não vi ser dito, em função dessa, não meramente coincidência, mas dessa quase total coincidência do conjunto da crença dos fariseus com a doutrina de Zoroastro, é que o nome fariseu é a mesma palavra para persa. Você apenas transfere para o grego. Então você pega a pronúncia hebraica, transforma isso para o grego, e aí você tem o pariseu, que por uma transformação fonética vira fariseu. Mas é pariseu. Não existe uma língua F no hebraico. Existe a consoante P, cujo som pode ser F. Eu nunca escrevi uma tese sobre isso. Eu estou formulando uma especulação. Mas, como toda a especulação que eu formulo, ela tem argumentos que a acompanham. A pergunta é, faz mais sentido do nada? Porque qual a relação, de fato, entre um fariseu e um hassidim? É porque você precisa dizer que o fariseu saiu de algum lugar. Então, alguém diz, o hassidim, como é alguém com autoridade, 15 copiam. Então, você acha que faz mais sentido dizer que o fariseu veio dos hassidim? Ou os fariseus, cuja doutrina equivale em quase 70% à doutrina de Zoroastro, e cujo nome é o mesmo nome dado à Pérsia, a um persa, é a mesma palavra, pelo menos é a mesma série de consoantes, dizer que os fariseus são, na verdade, os persas. Eu não diria que eles são persas de nacionalidade. Eu diria que eles eram chamados de os persas. Porque eles, publicamente, se identificavam com a tradição persa. E a questão é por que os fariseus acabaram adotando a teologia persa? Porque os fariseus são judeus de diáspora. O Templo de Jerusalém está sentado em Jerusalém.
O templo é um monólito em Jerusalém. Os fariseus estão capilarizados pela diáspora, e a diáspora mesopotâmia, fundamentalmente, não apenas, mas fundamentalmente, onde graça o zoroastrismo. Mais do que isso, o zoroastrismo foi religião de todo o império. O Império Persa mantém as religiões locais, mas a religião do imperador, a religião do império, a religião nobre, a religião dos nobres, é a religião persa. Que é atrativo, não? É como mais ou menos o povo evangélico brasileiro copiando a moda gospel dos Estados Unidos. Será por quê? Então eu termino aqui deixando claro, eventualmente eu estou errado, que é uma hipótese que eu acho boa de se verificar, e que se ela não é verdadeira, olha, ela é bem inventada. Um café aí? Tchau, tchau.